Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Achados por Deus. Hoje vamos falar sobre manipulação religiosa. Será que o lugar que você frequenta tem essas características? Espero que não. Deixe nos comentários sua cidade para sabermos o alcance dessa mensagem e comente se você conhece ambientes assim. Então vamos descobrir juntos nesse vídeo. Você já parou para pensar como algumas religiões que deveriam ser fonte de paz, amor e conexão espiritual acabam se transformando em instrumentos poderosos de manipulação? E o mais assustador, isso pode acontecer bem debaixo do nosso nariz, sem que a gente perceba. Hoje, você vai descobrir as características mais comuns das religiões manipuladoras, como elas agem nos bastidores, por que tanta gente cai nesse tipo de armadilha e, principalmente, como se proteger desse tipo de influência. Prepare-se para mergulhar em um universo cheio de jogos psicológicos, promessas vazias e líderes carismáticos que usam a fé como ferramenta de controle. Fica até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode abrir seus olhos para muita coisa que talvez você nunca tenha percebido antes. As religiões manipuladoras geralmente não se apresentam como algo negativo logo de cara. Pelo contrário, elas seduzem, costumam se vender como a solução para todos os seus problemas. Você está com dificuldade financeira? Eles têm a resposta. Está passando por uma fase ruim emocionalmente? Eles dizem que podem te curar, mas tudo isso vem com um preço: sua obediência cega. Essas religiões usam táticas muito parecidas com as de seitas. Elas te isolam do mundo exterior, desacreditam a ciência, colocam seus líderes como autoridades absolutas e fazem você acreditar que qualquer dúvida que surgir é um teste de fé. Isso vai te prendendo num ciclo onde você só se sente seguro dentro daquele grupo, e qualquer passo fora dele é visto como um pecado, ou até uma traição espiritual. E como é que essas religiões conseguem atrair tantas pessoas? Inclusive gente inteligente, instruída, com senso crítico? A resposta é: manipulação emocional. Elas sabem exatamente como tocar nos pontos fracos das pessoas: medo da morte, culpa, solidão, fracasso, e usam isso para controlar mentes. Uma das estratégias mais comuns é criar uma narrativa de nós contra eles. Quem está fora do grupo é inimigo, impuro, perdido. Quem está dentro é especial, escolhido, salvo. Essa sensação de pertencimento é viciante, especialmente para quem se sente invisível ou desvalorizado na sociedade. E a cereja do bolo são os testemunhos de transformação. Pessoas que afirmam ter mudado completamente de vida depois de entrar naquele círculo religioso. O detalhe é que muitas vezes essas histórias são exageradas ou fabricadas para parecer que aquilo realmente funciona. Outra característica marcante dessas religiões é a idolatria ao líder. Em muitos casos, o fundador ou o atual comandante espiritual é visto quase como um semideus. Tudo o que ele fala vira lei. Ele não pode ser questionado, mesmo quando comete erros absurdos. E se alguém ousar desafiar sua autoridade, essa pessoa é imediatamente rotulada como rebelde, invejosa ou possuída por forças do mal. Isso acontece porque, dentro dessas religiões, a hierarquia é sagrada. Questionar é pecado. Pensar por conta própria é sinal de fraqueza espiritual. Esse tipo de controle não acontece só nos templos ou igrejas, ele invade a vida pessoal dos fiéis. O que vestir, com quem se relacionar, o que comer, o que assistir na TV. Tudo passa a ser monitorado e regulado com base numa suposta vontade divina, que no fim das contas é a vontade do líder. Mas como identificar uma religião manipuladora antes de ser fisgado por ela? Existem alguns sinais de alerta que você precisa conhecer. Primeiro, desconfie de qualquer grupo que se isole demais do resto do mundo. Se a religião te proíbe de conviver com amigos e familiares que não compartilham da mesma fé, isso é um grande sinal de controle. Segundo, fique atento à maneira como o dinheiro é tratado. Se a contribuição financeira é constante, obrigatória e usada com a promessa de recompensas espirituais ou milagres, ligue o alerta. Terceiro, veja como eles tratam quem sai da religião. Se ex-membros são demonizados, perseguidos ou difamados, isso mostra que a instituição tem medo de perder o controle. Por fim, observe se o discurso está mais baseado no medo do que no amor. Se tudo gira em torno de castigo, inferno, punição divina, cuidado. Isso é manipulação emocional disfarçada de fé. Agora talvez você esteja se perguntando: mas então, como posso viver minha espiritualidade sem cair nesse tipo de armadilha? A resposta é simples, mas poderosa.
autoconhecimento e senso crítico. Religião deve ser uma escolha consciente, não uma prisão emocional. Uma fé saudável é aquela que promove liberdade, não controle. Ela te convida a refletir, não a obedecer cegamente. Te aproxima das pessoas, não te afasta delas. Te faz crescer, questionar, aprender. É claro que existem muitas religiões sérias, honestas, que realmente ajudam as pessoas a evoluir como seres humanos. O problema começa quando a fé vira um negócio e o fiel, um produto. Por isso, sempre questione. Converse com pessoas fora da sua bolha. Leia, se informe. E, acima de tudo, nunca abra mão da sua capacidade de pensar por si mesmo. Em resumo, religiões manipuladoras estão por toda parte, muitas vezes camufladas em discursos bonitos e carismáticos. Elas exploram nossas emoções mais profundas, nos prometem o paraíso, mas cobram um preço altíssimo, nossa liberdade. O mais importante é entender que fé e pensamento crítico podem e devem andar juntos. Quando você se informa, quando você enxerga os padrões de manipulação, você se protege. E mais do que isso, você ajuda outras pessoas a não caírem nas mesmas armadilhas. Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha. Alguém pode estar precisando ouvir exatamente isso hoje. Porque abrir os olhos é o primeiro passo para viver uma espiritualidade mais livre, mais consciente e muito mais verdadeira. Mas é importante deixar algo muito claro. Existe sim uma fé verdadeira que liberta e ela não tem nada a ver com controle, medo ou manipulação. Quando a gente fala sobre Jesus, estamos falando de alguém que nunca impôs, mas sempre convidou. Jesus não forçava ninguém a segui-lo. Ele chamava. Ele caminhava com os excluídos, os rejeitados, os doentes, os pecadores. Ele não colocava grilhões, mas sim quebrava correntes. A liberdade que há em Jesus não é uma liberdade qualquer, é a liberdade de ser quem você é, de reconhecer suas falhas, de viver sem máscaras, sem o peso da culpa constante. É a liberdade de saber que você é amado de forma incondicional, não porque você merece, mas porque Ele escolheu te amar mesmo assim. E essa liberdade não te afasta da verdade, ela te aproxima dela. Jesus nunca te pede para parar de pensar, nunca exige que você anule sua identidade para segui-lo. Pelo contrário, Ele te convida a se transformar de dentro para fora, com amor, com propósito, com consciência. Quando você vive essa fé de forma autêntica, você entende que Deus não quer te aprisionar em regras vazias ou rituais sem sentido. Ele quer relacionamento. E relacionamento verdadeiro não se baseia no medo, mas na confiança. Seguir Jesus é caminhar em direção à vida, uma vida leve, com significado, com paz de espírito. É entender que você não precisa comprar milagres, nem mendigar bênçãos. Em Cristo, tudo já foi conquistado por amor. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade.